Será que agora que já passou um pouco do hype, tá liberado conversar um pouco criticamente, analisando criticamente ali Welcome to Derry? Eu quero reclamar só um pouquinho. Oi, eu sou a Adri e este é o primeiro vídeo do meu canal. Aqui a gente vai falar um pouco sobre as minhas leituras, mas eu não podia deixar de comentar aí sobre essa série que todo mundo falou, todo mundo amou, muitas pessoas colocaram como uma das melhores séries de terror de 2025, que é livremente inspirada na obra de um dos meus autores preferidos, que é It, a Coisa, do Stephen King. Este vídeo terá spoiler tanto do livro quanto da série, então assista aí por sua conta e risco. E se você amou a série, talvez você passe um pouco de raiva aí com o que eu vou falar. Mas vamos lá. Fiz aqui um roteirinho pra não me perder. E é importante deixar bem claro que eu sou uma pessoa meio cri-cri, né? Eu não sou muito fã de adaptações no geral. Então, quando saiu a adaptação de It, eu já fui com expectativa baixa, porque eu já sabia que provavelmente eu não ia gostar. Eu acho que quando tem a adaptação tem que ser 100% fiel, mas isso é baseado no meu gosto apenas. Todo mundo ama adaptações, coisas livremente adaptadas e tal. Inclusive tem até uma série chamada Castle Rock, que não tem nada a ver com os livros do King, assim, não tem coisas que aconteceram ali nos livros, algumas coisas assim, mas é livremente inspirada e deu muito certo. Eu amei as 2 temporadas, pena que foi cancelado, que inclusive é com o Bill Skarsgård. Mas eu não gostei de It Parte 1 e Parte 2. It Parte 1 eu até gostei porque tem bastante fidelidade ali com o livro. Já a Parte 2, uma das piores coisas que eu já vi na vida. Eu queria sair do cinema antes de terminar o filme. Ai, me irritou muito, mas como eu disse, eu sou cri-cri com adaptações, tá? Mas mesmo quando saiu a notícia de que iríamos ter um prequel de It, dos mesmos produtores do filme, eu fiquei um pouco animada, porque no livro a gente tem uma parte muito incrível da história que não teria como colocar no filme, mesmo que tivesse parte 3, porque é um livro de 1.200 páginas, né? E eu achei que teria espaço ali para colocar numa série, então imaginei que seria dentro dessas características que teríamos ali no roteiro da série. Aí eu não falei assim, vou confiar, mas vou sem expectativa. Fui sem expectativa. E qual que é essa parte do livro que eu achei que estaria ali na série? É a história de Derry, que foi construída ali em cima do Pennywise, em cima da criatura, em cima do It. O poder que ele tem sobre a cidade, sobre todos os habitantes, porque a cidade realmente foi construída em volta ali desse poder. Pensei que seria essa a premissa da série, porém, não foi. Mas fui, então, ver aí essa adaptação, esse prequel, sem expectativas, porque a gente pode se surpreender. Em algum momento a gente pode se surpreender. Mas o que é a história da série Welcome to Derry? A história gira em torno de um grupo de amigos que começa a ser atormentado aí pela criatura, pelo It. Só que, na verdade, começa mais ou menos parecido com o filme, que é uma criança desaparece e seus amigos tentam descobrir o que aconteceu com ele, e aí começa toda uma aventura em torno desse caso e como eles vão conseguir, que eles vão descobrindo ali ao longo da série, que tem uma criatura que não é uma pessoa que fez mal à criança, na verdade é uma criatura sobrenatural e eles precisam se unir para tentar acabar com esse mal. Mais ou menos a mesma premissa do filme, então você fica assim, pra que fazer essa série? Mas tá bom. Só que entra um novo elemento também dentro da série, que é o arco do militar, que aí tem esse novo núcleo de personagens que gira em torno de uma missão super secreta ali do exército pra gente tentar descobrir o que isso tem relação com a coisa, o que não tem, a gente vai descobrir ao longo aí dos capítulos. Beleza. Esse primeiro episódio, ali no começo da série, eu fiquei muito feliz, porque eu achei que foi muito legal, uma crescente ali de tensão, umas cenas muito boas, com a criança ali, o primeiro personagem, que eu não me lembro o nome dele, mas aquela primeira criança que a gente vê que ele tá com algumas dificuldades, porque ele tá meio sujinho, meio triste e tal, e aí ele tá dentro de um cinema e entra
sem pagar, e aí ele foge, e aí a gente vê ele pedindo carona ali, e aí uma família para, e aí a gente fica, nossa, que família legal, né, à noite, parar por uma criança, e aí é o pai, a mãe, a filha mais velha e uma criança menor, e a mãe tá grávida, e aí a gente vai percebendo algumas coisas estranhas ali dentro daquele carro, aquela família não é tão perfeita assim, e aí de repente a mãe começa a parir ali a criança, e sai uma criança demoníaca. Uma cena muito boa, assim, uma cena de tensão e de terror gore muito boa. Só que o diretor ali, ele já tem o que ele demonstra aquele problema ali de direção da cena, que fica tudo muito rápido, mas aí são coisas da minha cabeça, porque eu não tenho nenhuma formação técnica de cinema, apenas o que eu senti. Então ali começa legal. Depois a gente tem a apresentação do arco militar, né? Que são esses personagens ali da área militar, e aí entra o nosso primeiro easter egg, que é o Dick Hallorann, que é um personagem de Iluminado, que ele é um personagem iluminado e ele aparece no livro Iluminado e depois no livro Doutor Sono e nessas duas adaptações também. Então a gente já sabe que vai ter alguma questão envolvendo ali esse poder sobrenatural que ele tem. Eu não curti muito essa mistura de personagens dentro do que chamado Kingverso, mas depois lembrei dentro das minhas anotações lá de It que sim, ele já é mencionado no livro de verdade. Mas continuando ainda nesse episódio piloto, a gente tem uma quebra de expectativa muito grande, porque a gente imaginava que, assistindo ali esse episódio, a gente imaginava que ia se formar um novo clube dos otários ali que iria atrás dessa criança desaparecida, essa criança ali do início do episódio, e aí fecha o episódio piloto com essas crianças, a maioria sendo morta dentro do cinema por essa criatura que tinha sido parida ali naquele carro. E é uma cena, assim, muito boa. Também tem alguns problemas ali de direção que é muito rápido e tal, mas no segundo episódio, assim que abre o segundo episódio, mostra de outra perspectiva e também é muito boa essa cena. Então, eu comecei gostando da série. Mesmo que tinha esses elementos que já foram apresentados dentro do filme parte 1 e parte 2, com as crianças, tudo bem, eu falei, vamos, né? Mas começou a ter muita repetição, porque todos os episódios eram uma repetição das crianças tentando encontrar pistas que levassem até a criatura para que o pai da personagem, o Ronnie, deixasse de ser acusado pelo assassinato das crianças no cinema. Então, vira uma repetição dessas crianças tentando encontrar pistas e It aterrorizando essas crianças para que elas parem de investigar. Fica num loop infinito e não sai desse lugar. Daí já tava começando a ficar repetitivo, já tava começando a me irritar. A parte militar ainda estava se desenvolvendo, a gente estava tentando entender qual que era o objetivo ali daquela missão super secreta, qual era a relação com a tribo indígena que tinha ali e tal. A gente chega então nesse episódio 4, que é o momento em que a gente descobre algumas pistas aí sobre qual que era essa missão super secreta do exército, que é quando o exército consegue capturar o Theniel, que é um jovem indígena que estava observando ali a base militar para ver o que eles estavam tramando. E quando esse Theniel é capturado, o Dick Hallorann entra na mente dele para tentar descobrir como chegar no It, né, na coisa. E aí que começa, ai meu Deus, começam os piores erros dessa série. Que é o maior problema pra mim de toda essa adaptação, é a liberdade que eles tomam dentro de um universo já criado, já estabelecido. Se você já tem um universo já criado, já estabelecido, que você já tomou liberdade, já usou esse universo ali em outra obra que é do mesmo produtor, do mesmo diretor, para que você vai mexer no negócio? E aqui abre muitas portas que, na minha opinião, não foram fechadas, não ficou muita coisa em aberto, e as coisas que eles tentaram fechar, os furos que eles tentaram fechar ali, foi, ruim. E aí, qual que é a ideia que a série coloca dentro desse... Qual que é a ideia nova, né, que a série coloca dentro desse universo já consolidado? Que a coisa caiu do espaço em uma gaiola.
A coisa ter caído do espaço, beleza, tá dentro do universo consolidado do Stephen King, tá escrito no livro. Mas aqui na série eles colocam que ela caiu dentro de uma gaiola e a Terra seria então a sua prisão, né? O local que ela iria ficar aprisionada. Porém, no momento que essa gaiola aterrissa na Terra, ela explode. E aí eles colocam a ideia de que essa rocha, esse meteoro que aterrissou na Terra, que era feita essa gaiola, então era só você pegar um pedaço dessa rocha que ia neutralizar ali o poder da coisa, mais ou menos a kryptonita do Superman. Beleza! Mas já achei um pouco forçado, porque aonde estava essa pedra mágica lá quando as crianças de It foram enfrentar a coisa? Então, aqui, na verdade, fica subentendido, enquanto tá tendo esse desenvolvimento dessa questão da gaiola, fica subentendido que essa pedra, essa caverna, né, porque o meteorito caiu na Terra e se transformou numa caverna. E essa caverna, ela fica embaixo da casa abandonada da Rua Neibolt, sabe? Aquela mesma casa que tem no livro. Eu não lembro se no filme tem essa cena, mas no livro tem, que é quando os meninos vão nessa casa e tem um morador de rua lá, e depois ele se transforma em um lobisomem. Nossa, uma bagunça. Mas uma das formas de acessar o covil ali da coisa é o fundo dessa casa da Rua Neibolt. Então no livro já tinha um pouco disso, e aqui na série eles colocam que esse local onde explodiu ali esse meteoro se perdeu. Aí agora a gente tem assim, tipo, se a gaiola dela explodiu nesse lugar, por que ela vai fazer o covil dela ali? Não faz sentido. Se essa pedra mágica neutraliza o poder dela, por que ela faria o covil dela ali? E aí a gente também tem conhecimento de que os indígenas sabiam desde sempre sobre a criatura, que essa criatura vivia então num lugar mais cercado, que era uma floresta, né? Era um momento antes dos colonizadores chegarem na América do Norte. Então eles viviam ali longe do local de caça dessa criatura, que seria então essa floresta. E aí quando eles percebem, e aí eles não fazem nada, eles deixam a criatura lá se alimentando dos animais, ninguém mexe com ela não mexe com eles, até o momento que chegam os colonizadores, e os colonizadores não acreditam, ou não dão ouvidos, ou não entendem os indígenas falando que ali tem alguma coisa ruim, e eles vão tentar passar ali dentro daquele território. Não se entende muito bem se é para fixar uma colônia ou se era só um espaço que eles iam ultrapassar ali para chegar em algum outro lugar. Eles acabam sendo então devorados pela criatura, e a criatura começa a ganhar um poder maior. Quando ela começa a se alimentar de humanos, ela ganha um poder, ela fica mais forte. E aí chega nesse ponto que ela percebe que ela tem a possibilidade de se alimentar de humanos, e ela fica forte, ela pode sair daquele lugar e encontrar outros humanos. E os humanos mais próximos então dela seria os indígenas, então eles tentam fugir ali dessa criatura. E aí eles resolvem que eles vão lá na caverna, pegar outros pedaços da rocha e fazer uma jaula para essa criatura, formada de 13 pilares, eles chamam de 13 pilares, de rochas ali em volta daquele território, e é ali que se estabelece a cidade de Derry. A partir do episódio 4 que começa a aparecer o Pennywise. Então a série ela é muito boa conseguindo se estabelecer, fazer legal, assim, instigante, sem utilizar o personagem principal da saga, que é o Pennywise. Eles conseguiram esse feito. Então é um ponto positivo da série. Um ponto positivo da série também é o desenvolvimento dos personagens, das crianças, do elenco dos militares, todo o suspense em torno da missão secreta, os personagens do núcleo indígena também é muito bom. E todas as cenas em que o Pennywise, mesmo sem aparecer, né, ele aparece ali em formas diferentes, com o formato do medo de cada uma das crianças. Todas as cenas de terror para as crianças, para aterrorizar as crianças, são muito boas. Até aqui, muito bom.
E aí, quando o Pennywise aparece, a gente também tem uma cena muito boa, que é dentro do esgoto. Só que aí, a partir desse momento, a série erra novamente. Temos mais um problema na série. E qual é esse problema da série? Que é o seguinte, o episódio 6 e 7, ele gira em torno da construção de uma tensão ali dentro da cidade, em que os homens tentam encontrar o pai da Ronnie, porque ele é o tal do bode expiatório ali de vamos encontrar a pessoa responsável pelo assassinato daquelas crianças, aquele desaparecimento, né, na verdade, porque a gente não tem os corpos das crianças, então eles querem descobrir o que aconteceu e encontrar um suspeito. E aí eles conseguem provas circunstanciais contra o pai dessa personagem, Ronnie, que é um cara que trabalhava nesse cinema, só que ele consegue fugir da prisão e ele está escondido em um determinado lugar ali. Só que tem um problema. Até aqui eu não mencionei, mas quem assistiu a série sabe, aqui a gente tem o núcleo negro da série, que é o Dick Halloran, o pai de um outro menino do grupo ali, o novo Clube dos Otários, que é o Leroy, o pai Leroy. Então é um núcleo militar de homens negros que ajuda então o pai da Ronnie. E eles abrem um bar chamado Black Spot. E esse bar tem aqui no livro do It. Só que aqui na série, eles tentam construir essa tensão desses homens da cidade para encontrar esse homem que é o suspeito que está foragido. E eles vão atrás desse esconderijo, que é o Black Spot, que eles recebem um telefonema anônimo, que depois a gente descobre quem foi que fez essa ligação. Só que é muito fraca, esse desenvolvimento é muito fraco, porque dentro do livro, toda essa questão do Black Spot é uma tensão racial muito grande dentro daquela cidade. Porque qual que é a importância deste acontecimento dentro do livro? A gente sabe que o Pennywise, ele se alimenta a cada 27 anos. O ciclo dele dura mais ou menos um ano, e a cada 27 anos esse ciclo se repete. E para começar o ciclo, a gente tem um acontecimento catastrófico em que morrem muitas pessoas, e no fechamento do ciclo a gente também tem esse acontecimento catastrófico em que morrem muitas pessoas. E a série chama isso de augúrio, tá? E aí dentro do livro, o incêndio no Black Spot faz parte então desse augúrio, em que o It manipula ali os sentimentos das pessoas de Derry para que culmine neste acontecimento catastrófico em que morrem muitas pessoas. Aqui na série eles também tentaram fazer isso. O problema é que não foi bem desenvolvido, ficou uma coisa muito corrida, não tem essa questão racial muito bem desenvolvida, fica qualquer coisa, uma coisa muito jogada, porque essa pessoa que o pai da Ronnie, ele seria o bode expiatório em qualquer circunstância, sendo ele uma pessoa que trabalha ali no cinema. Ele sendo negro dentro da série é um agravante, beleza. Só que não fica muito claro que aquela cidade tem um problema racial tão grande assim. Então, não tem esse mesmo impacto que tem no livro. Só que, pra mim, este evento catastrófico da série foi uma quebra de expectativa muito grande, porque dentro do livro, o King é um pouco desleal, eu falo, e essa parte é um pouco desleal, talvez, a comparação, porque o King tem 1.200 páginas para desenvolver isso. Ele faz, então, essa construção para que a gente entenda que Pennywise potencializa todos os sentimentos dos habitantes de Derry, seja a raiva, o racismo, a homofobia, psicopatia, todos esses sentimentos ruins, todas essas questões que as pessoas, que são inerentes ao ser humano, nem todo mundo é totalmente bom ou totalmente mal, ele se utiliza disso e potencializa ainda mais para que ele consiga tirar proveito desses embates, para ele conseguir se alimentar, porque ele se alimenta do medo, ele se alimenta desses sentimentos ruins. Na verdade, ele se alimenta principalmente das crianças, porque são as crianças que são mais fáceis de desenvolver um terror maior. O adulto, ele tem um terror, um medo de coisas muito específicas que ele não consegue estruturar ali em uma única coisa. Por exemplo, um palhaço. Nem todo mundo tem medo de um palhaço adulto, né? Mas você criar um terror
porque muitas crianças estão sumindo, ou a questão racial, ou a questão da homofobia. Então, você ter medo de uma circunstância, você ficar apavorado porque está acontecendo alguma coisa na sua cidade, aí ele vai conseguir utilizar aquele sentimento para se alimentar. Ele não vai se alimentar só de você porque você tem uma carne gostosa. A sua carne fica mais apetitosa se tiver aqueles sentimentos. Deu pra entender? E aí no livro fica muito claro que a coisa, ela não é um vilão, tipo um vilão da Marvel. Ela não é um vilão da Marvel que ela chegou na Terra e ela quer dominar a Terra. Ela é uma criatura que tá aqui para se alimentar. Ela não tá interessada em dominar nada. É um ser racional, só que é um ser racional no sentido de fazer tudo o possível para chegar ao objetivo dela, que é sobreviver. O instinto dela é a sobrevivência, né? Tanto que no livro a gente tem aquela cena em que a gente percebe que ela tá grávida. Então todo um ciclo ali dentro do viver, se alimentar, reproduzir. Mas voltando para a série, esse arco narrativo do Black Spot ficou uma questão muito pequena, sem esse peso do racismo, sem esse peso da tensão entre as pessoas ali. A cena do incêndio é muito, muito fraca. Eu imaginei que ia ser alguma coisa perto do The Sinner, sabe? Uma cena, nossa, forte, em que as pessoas estão queimando, morrendo, queimadas. Literalmente, morrendo aos poucos, queimando o corpo inteiro. E você não sente aquele impacto. Tem a cena do Pennywise se alimentando ali de uma pessoa, muito legal e tal. Só que daí, de repente, todo esse incêndio é colocado em stand-by, porque a cena toda fica focada no casalzinho de crianças, que a gente vê que um vai ser morto e o outro vai sobreviver. E aí o sentimento ali do telespectador fica assim, ai, que dó dessas criancinhas, não sei o que. Cara, tem pessoas morrendo. E aí a gente vai ficar preocupado com as criancinhas que não vão ficar juntas, tipo. E aí, tanto que essa cena viralizou muito, né? As crianças ali se despedindo, parecia o Jack e a Rose no Titanic. Importante a gente lembrar também que as crianças tomaram bebida batizada, né? Aí todo mundo bêbado, como que eles iam ter noção ali para conseguir fugir do incêndio? Nesse episódio 7, a gente tem a descoberta que a enfermeira, ela é a filha do Pennywise original, que era um palhaço de circo itinerante e que ele foi devorado ali pela coisa, e a coisa resolveu utilizar a característica dele, né, a caracterização dele, para assustar as crianças. Isso a gente tem no livro também. E é interessante todo o arco dessa personagem, porque ela fica obcecada ali pela coisa, e ela ajuda nos ciclos para que ela consiga rever o pai dela, até que ela percebe agora nessa parte do incêndio do Black Spot, que é ela que liga e denuncia para os caras da cidade que o pai da Ronnie tá lá, justamente para ajudar no ciclo de alimentação do pai dela e revê-lo. E aí ela percebe que na verdade é uma criatura sobrenatural que personificou ali o pai dela. Só que aí ela descobre muito tarde, né? E a cena, que é a cena de abertura do episódio, em que mostra o Pennywise original, né? É muito boa, muito creepy ali, ele dançando com as crianças. Nossa, é horrível. Horrível de boa, no caso. E aí temos o último episódio, que é a pá de cal nessa série. Gente, tem tantos problemas nesse episódio que eu coloquei vários pontos aqui no meu roteiro para falar. Primeira coisa que é o Halloran utilizando o espírito de uma líder indígena que morreu para salvar seu povo. Ele utiliza esse espírito para que esse espírito o leve até o lugar onde está um dos pilares que tranca ali a jaula do It. Aí já fica assim, por que esse espírito iria ajudá-lo? E aí, quando a gente tem o exército pegando essa rocha, que forma um dos 13 pilares, e tirando do local para levar para análise na base militar,
E aí o Leroy percebe que, na verdade, não tinha nada a ver com isso e que eles queriam abrir a jaula mesmo pra coisa. E aí a gente tem o pior diálogo da série, que o comandante fala: a maior ameaça à nação vem de dentro, vem das feministas, vem dos antibomba, vem dessas pessoas que brigam entre si. Eu estou tentando evitar uma guerra civil, porque as pessoas, elas só conseguem seguir regras, conseguem ficar calmas por causa do medo. Aí você fica assim, amigo, é? E o Leroy também fica indignado. E aí é um discurso tipo expurgo, sabe aquele filme The Purge? É tipo isso, só que vai ele na cabeça dele, desse comandante, ele ia utilizar o Pennywise como uma arma para fazer com que as pessoas fiquem com medo e aí acalmem o coração, porque ele fala assim, depois de cada final de ciclo fica uma calma a cidade. Imagine isso no país inteiro, no mundo inteiro. Aí você fica, sim, sim, Monson, vai avisando que a gente vai conseguir sim fazer isso. Aí assim que a rocha, o pedaço do pilar é destruído, o Pennywise acorda. Aí você fica assim, como ele acorda? Como? É uma cena linda, muito incrível, que aí já fizeram até um Funko novo com o Pennywise daqui pra baixo, vermelho de sangue. Nossa, muito boa a cena. Mas assim, incoerente. Incoerente. Do nada, vamos acordar o bicho da hibernação, ele já tá satisfeito, tudo bem. Você já viu o urso acordar da hibernação? Eu não vi. Sou especialista nisso? Posso afirmar, testar que não acontece? Não, mas na minha cabeça é tão incoerente quanto, mas tá. Aí tem toda aquela cena de que o Pennywise acordando libera um fenômeno meteorológico que é tipo uma névoa em volta da cidade, que ao mesmo tempo que é névoa, parece neve, e aí congela o rio e não explica, é só para fins fotográficos, porque não explica o que é aquilo. E aí a líder indígena, não a espírito, a outra, que tá viva, que é a tia do Daniel, prepara uma poção para dar para o Dick Halloran, para que ele consiga fechar aquela linha de comunicação que ele tem com os mortos, para que essa linha seja acessada e ele possa então se conectar com a magia do meteoro lá, da pedra, porque agora não tem mais nenhuma pedra, e aí uma delas, dos portais, né, um dos pilares foi destruído pela missão militar, então eles precisam repor aquela pedra ali para poder fechar a jaula, e não tem mais a caverna onde tem o meteoro que formou a jaula do Pennywise, então só tem um único fragmento que ela foi utilizada ali por gerações dentro da tribo indígena, que ela virou uma adaga, né, que eles utilizavam para se proteger do It. E aí essa adaga tá com as crianças principais ali da série, e aí para eles identificarem onde as crianças estão, para salvá-las também do Pennywise, e para eles conseguirem então colocar essa pedra no lugar para poder fechar a jaula novamente, antes que o It consiga fugir, né, atravessar a fronteira, essa indígena dá uma poção ali pro Dick Halloran para ele se conectar com esse poder e conseguir identificar a posição das crianças. Aí, essa poção é feita de maturim, raiz de maturim, aí você fica assim, o que isso quer dizer? Não sabemos, porque maturim é o nome da tartaruga, que é uma entidade tal qual It, que foi o vômito dela que deu origem à nossa galáxia. E ela, em teoria, ela é uma das antagonistas do It aqui no livro, só que muita gente a gente tem um senso comum ali pela cultura pop, de que Maturin, que é a tartaruga, ela é o antagonista principal do It, é o antagonista que tem toda a força ali agindo em torno do Clube dos Otários para derrotar a coisa, só que não. Na verdade, o elemento principal mágico ali que ajuda na derrota ali do Pennywise é um outro personagem que ele é muito importante dentro
da Torre Negra, né? Dentro da saga da Torre Negra. E ela aparece, esse personagem aparece aqui no It, mas muito rapidamente. Só que quando essa pessoa, essa personagem indígena, dá essa poção para o Halloran, ela tem um tempo para poder falar para ele as instruções. Ela decide que ela vai dar as instruções para ele depois que ele já tomou a poção. E aí ele já fica, não tá nem escutando mais o que ela tá falando. E ela falando assim, olha, você pode fazer qualquer coisa, só não faz. E aí já começa a falar blá, 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 que ele não entende nada. O que ela falou? Não sabemos. Era importante? Também não sabemos, porque não acontece nada em torno disso daí. É só para também fins fotográficos. E aí a gente tem um clichê enorme do cinema, que é as crianças que estão com a adaga, né? Elas começam a ficar nervosas porque a adaga tem uma força que te manipula, porque essa adaga, ela quer tudo que ela quer é voltar para o seu local de origem, que é aonde explodiu o meteoro, no caso, embaixo do subsolo ali da casa da rua Neibolt. E aí a gente já viu isso em todos os lugares, principalmente no Senhor dos Anéis e até em Harry Potter, no Senhor dos Anéis, que é o anel, e no Harry Potter, que é o cordão lá, que é uma Horcrux também, que fica mexendo com a cabeça das pessoas. E acontece isso também na série. Porque, do nada também, não aconteceu isso em nenhum momento. No último episódio, a adaga ela tem esse poder. Aí tem a cena, quando eles conseguem encontrar o Pennywise, e aí ele fica fazendo mó gracinha de tentar matar todo mundo, e aí conversa com as crianças e não sei o que. E aí as crianças se juntam para poder colocar a adaga no lugar correto e fechar finalmente a jaula. E aí ele começa a correr porque ele quer ultrapassar a fronteira antes que eles consigam fechar a jaula. Porque, como eu disse, essa adaga ela fica tentando voltar pro local dela de origem, então ela tem uma força contrária à força que eles estão fazendo para colocá-la dentro da Terra. Porque tem que colocar dentro da Terra? Porque a Terra é o maior condutor natural, e aí isso faz com que, se ela estiver dentro da Terra, enterrada, ela vai conseguir se ligar os outros 12 pilares e fechar a fronteira. E você fica, ai, que chato. E aí, o Pennywise, ele vai correr para passar a fronteira, só que ele é um metamorfo. Ele pode se transformar em qualquer criatura. E ele resolve que ele vai correr. Dentro da perspectiva da série, a justificativa dessa cena elas são crianças, eu sou mais forte que elas, obviamente vou conseguir ultrapassar essa fronteira antes que elas consigam me trancar novamente. E aí, atrás das crianças tem o núcleo do Leroy e os indígenas, e muita gente lá com o Dick Halloran atirando no Pennywise para retardar a corrida dele contra as crianças, né? Só que ele, de novo, ele é um metamorfo, ele poderia se metamorfosear em uma criatura alada e voar e conseguir, mas não, ele só resolve que ele vai se transformar numa criatura alada no último momento e ele não consegue. A cena dele voltando pra jaula também é muito boa, mas assim, um furo enorme, né? E aí eu quero deixar a menção honrosa para cenas maravilhosas do Pennywise, Bill Skarsgård, assim, ó. O melhor personagem dessa série. Leva a série nas costas assim. Ai, Dri, mas você falou que até o episódio 4 a série conseguia se sustentar sem o Pennywise. Mas metade da série é com ele. E a metade da série que tem ele, todas as cenas que ele aparece são incríveis, maravilhosas. O que eu vou fazer? O cara é incrível. Então a gente tem a cena dele hipnotizando todas as crianças na escola e levando elas, assim, atrás de uma carruagem, que seria a carruagem do comboio que o Pennywise original utilizava, assim. Nossa, muito boa essa cena. A cena das crianças colocando a adaga ali na terra também é muito bonita, a cena que mostra a união delas, né? A força da união e do amor deles, para que eles consigam vencer o mal. E aí tem toda essa narrativa dentro do livro também, e aí eu fico pensando se não é uma tentativa de sobrepor a cena, que é muito polêmica no livro também, que remonta à união e o amor, né? E aí essa cena da união viralizou muito quando o menininho latino que morre lá no incêndio, ele volta como fantasminha e é a força
última que consegue ali empurrá-los, as criancinhas, e colocar a adaga ali para fechar a cela, e é uma cena muito bonitinha mesmo, muito boa. A pureza das crianças contra o It. Mas, em conclusão, eu acho que a série, ela é boa, tá? Eu não odiei de todo, mas eu acho que todos esses elementos que eu critiquei me irritaram muito. Ao final me irritaram muito e eu não consegui tirar esse sentimento e lembrar das coisas que eu gostei. Fazendo o roteiro aqui para falar no vídeo, eu comecei a lembrar das coisas boas que tem na série. E eu vou talvez lembrar de várias passagens assim que são interessantes, mas para mim não funcionou. Eu não vou falar que é uma série incrível só porque tem cenas legais. Para mim tem que ter um roteiro bom, a fotografia tem que ser legal também, as atuações são boas, só que assim, o roteiro é todo cheio de furos, são coisas muito circunstanciais, assim, para tentar fechar os furos que eles abrem. Toda essa questão dos easter eggs ali, para os fãs, é legal. Fanservice, gosto. Eu também sou fã do Stephen King, também sou fã do It. Para mim foi legal, só que a gente não pode se sustentar só nisso. Quer dizer, pode sim, né? Porque muita gente amou. Eu sou uma exceção ali, né? Das pessoas que não gostaram da série. Então, dá sim pra se sustentar em easter egg e fanservice. Só pra mim que não funcionou. Só que, pra mim, mexer nessa mitologia principal, nesse universo consolidado, não é uma melhor saída, sabe? Aí a gente começa a... Porque essa decisão deles de abrir muito faz com que a gente tenha muitos furos no universo principal que foi criado e consolidado no livro e adaptado para o filme. Há toda aquela questão dele fazer uma ponte com alguns personagens, a menina, a enfermeira que vai ser a velha que vai aparecer lá no filme, muito legal. Aí a cena final com a Beverly, muito legal. A cena que o Pennywise fala com a menina falando que ela vai ser a mãe do Rich, muito legal. Só que não dá, de novo, não dá para se sustentar. Para mim não se sustenta só mexendo com o coração dos fãs do universo. Tá? Esse looping temporal é interessante, mas, bom, para mim, o que mais faltou, a minha maior expectativa era realmente mostrar toda a construção de uma cidade doente, né? Porque, assim, no livro, o Pennywise não tem uma jaula. Por que ele não sai de Derry para então se alimentar no país inteiro, dos Estados Unidos inteiro? Por quê? Porque ele já está ali, o poder dele já está consolidado ali naquele local, aquele território de caça dele já está suficiente para alimentá-lo e ele não tem nenhuma ambição de dominar outros territórios, outras pessoas ou qualquer outra coisa. De novo, a ideia da criatura é que ela sobreviva. O objetivo principal dela é a sobrevivência. Então não tem um mal racional de dominação e blá blá blá, como a gente tem em outros filmes, em outras histórias, em outros universos. É só uma criatura que está ali para sobreviver. Então não precisava fazer essa coisa de uma jaula e não sei o que. Não precisava mexer. E aí não conseguiu mostrar o poder de Ishi. O poder dele consolidado dentro daquela cidade que potencializa todos os sentimentos, como eu já mencionei, potencializa todos os sentimentos daquelas pessoas para utilizá-los em favor da sua própria alimentação. E de mostrar como que aquela cidade é doente não só pela manipulação do Pennywise, mas também como as pessoas ali são horríveis. Né? Não é só ele que faz elas se tornarem horríveis, ele manipula o que já existe ali. E é uma pena, né? É uma pena que um potencial, um roteiro tão maravilhoso ali, disponível no livro, foi tão mal utilizado dentro dessa produção. E esses eram os meus apontamentos ali sobre a série. Eu acho que algumas pessoas podem até concordar comigo em algumas partes, mas eu sei que eu sou minoria, porque muita gente amou demais essa série. E eu só queria deixar registrado meus comentários e críticas. E se você gostou ali do vídeo e quiser também comentar o que você achou da série, por que você amou tanto, ou se você gostou e mesmo assim concorda com alguma coisa que eu falei, deixa aqui nos comentários e até a próxima.